Olá, amigos da TVL, está começando o programa Nossa Gente. A minha convidada no programa de hoje é a maestrina, professora Bia Passo. Professora, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Imagina, é um prazer. Bom, a senhora é blumenauense? Sou nascida aqui, sim. Em que região aqui de Blumenau? Na Itopava Central. Nasceu e se criou na Itopava? Na Itopava. Esse tempo todo nunca saí da Itopava Central, é a minha comunidade. As suas raízes estão lá naquela região norte, Estão né? todas lá. Bom, como é que foi o seu tempo de infância? Como é que era o passado? Como é que foi o seu tempo de escola? Olha, eu estudei no Anita Garibaldi, que é uma escola que em 2014 vai completar 80 anos. E ela está cada vez maior, né? Naquela época tinha somente 3 salas de aula, não havia o asfalto da Guilherme Jensen, era muita lama em dia de chuva, mas era muito legal estudar no Anita, como as crianças acham até hoje. A escola Anita Garibaldi é uma escola com vários tipos de cultura, né? Agora chegando gente do Paraná, antes era só da comunidade alemã, né? Pois é, e a senhora lembra do primeiro professor, da primeira professora, daqueles primeiros dias de aula? Lembro, eu cheguei em 1970 lá com a professora da primeira série, dona Hannelore Lisenberg. Ninguém esquece a primeira professora, Não, né? ela era fantástica. E onde é que surgiu essa vocação para a sala de aula, para a música? Foi lá na escola mesmo? Não, eu já vinha desde os 7 anos de idade estudando, mas antes eu adquiri, né, tenho isso na raiz da minha família, através dos meus avós e bisavós, por parte de pai. Né? Todos eles tocaram instrumentos, cantavam. Então, eram da música? Isso, então todas as noites a gente se reunia na varanda da casa deles, né? Eles eram alemães, e mantendo aquela tradição, né, de cantar, né, todas as noites e tocar, e foi lá que eu comecei a aprender os instrumentos com eles. O povo de origem alemã, e não é diferente dos imigrantes, eles tinham por hábito esse negócio de cultuar a música, de fazer parte da música, a começar pelas igrejas, né? Justamente, e pelas sociedades. Né? Na Alemanha também existiam esses clubes de cacetiro, como tem em Blumenau também. Então eles se reuniam muito nas sociedades, nas festas de aniversário, nos casamentos, e não era a música elétrica. Era tudo tocado, né, realmente sem a energia elétrica. Hoje em dia tem a guitarra, antigamente era só o violão, o acordeão, o bandoneão. Famoso, né? O famoso bandoneão, né? Pois é, imagina como eram as festas de casamento, festas de sociedade, rei e rainha, festas de aniversário, né? Eles se cansavam muito, porque, claro, não tinha microfone, não tinha ajuda da eletricidade, então o sopro tinha que soprar muito mais forte, né? Porque geralmente tinha bastante gente nessas festas. E aí tinha que animar o pessoal, né? Isso mesmo. E isso se encontrava um músico, alguém que tocasse instrumento em cada família, ou era um pouco difícil de se encontrar esses que faziam a animação? Não, sempre teve bastante, em cada família sempre tinha muita gente que tocava e cantava. Sempre tinha. Tinha um artista Sim. na casa. Pois é, e esse tempo de escola, assim, além de lembrar da primeira professora, a senhora era uma boa aluna? Sempre fui, graças a Deus, né? Passei, inclusive até a faculdade, sempre passei sem repetir o ano, e eu gostava muito de estudar. Tinha Sempre. uma preferência ou outra por disciplinas? Artes. Artes. Sempre a arte, né? Estava mais presente comigo, né? Tanto que eu gosto muito de todas elas, né? Entendo um pouco de todas elas. E quem se identifica com a arte, com a música, tem essa vocação também, consegue levar, por exemplo, outras disciplinas como matemática, física, química, ou natural, não? Ah, sim, é claro que a gente daí estuda um pouquinho mais, né? E ligado à arte, às ciências, né? E o português é que também chega mais perto da nossa, né? Assim, como é que eu vou dizer, do nosso convívio com a arte é o que chega mais perto. Aproxima mais. Aproxima mais, Pois isso. Por falar no português, claro, a senhora é de uma geração mais nova,
Mas encontrou dificuldades para quem é de origem alemã, né? A senhora é o quê? Da segunda geração? De segunda geração. Houve algum tipo de dificuldade? Se falava em casa o alemão, o dialeto ou não? Não o dialeto, o Hunsrück, que é aquele que é falado no norte da Alemanha, no sul da Alemanha, porque o dialeto é falado só em algumas partes da Alemanha, o Platt, e nem todo o alemão entende. Né? Então, o que se fala mais é o Hunsrück. Eu aprendi assim com muita facilidade. O alemão? O alemão. E o português? Também. Os dois caminhamos juntos. Eu nunca perdi a essência do alemão. Eu sempre gostava muito, então eu lia bastante histórias infantis em alemão. Eu queria me aperfeiçoar. Bom, o sobrenome Passo vem por parte do pai, né? Do pai, isso. E da mãe de que família é? É italiana. Italiana? Eu, inclusive, sei falar também, entendo bastante o italiano. Né? Eles são italianos por parte de mãe. E qual é o sobrenome? A senhora gostaria de falar? Viviane. Viviane? Isso. Então, olha só que mistura que deu, né? Então, bom, lá os italianos têm essa coisa de serem mais faristas, né? Mais animados. Eles falam um monte, Fala bem com as diferente. mãos. Falam com as mãos. Alto. Nossa, aos domingos na casa da nona era uma folia, aquela mesa enorme. A nona fazia pão de forno? A nona fazia polenta, ela tinha uma bacia enorme né, para fazer polenta. A gente cantava muito em italiano também, eu ia com violão. Cantava aquelas músicas do folclore. Isso, do folclore italiano. Tinha aquelas músicas populares, como é que era? Verginella e outras Isso, tantas, América, né? América. Essa Massolino de Fiore. Massolino de Fiore. Coisa boa, né? Isso mesmo. Pois é. E por parte de pai, então, tinha o chopp também, né? Tinha, não podia sempre. faltar. Não podia faltar nunca. Porque lá na nona, imagino que tinha vinho também. Mas e como o nono tomava bastante vinho, né? Ele sempre dizia que era bom, né, para o coração, mas na realidade ele queria também, né? Faz parte da gastronomia fazer italiana. a folia com o vinho, né? Pois é, e o Opa então era mais do chopp. O Opa era do chopp, gostava muito. Naquela época se fabricava cerveja, chopp em casa, não? Naquela região ali, não? Ele não fabricava, mas existia na Vila Itopava, né? A cervejaria Feldman, na Vila Itopava, que é ali perto, isso, né? E hoje virou até museu, né, da família Feldman. Ao recordar essas coisas do passado, a senhora no começo do programa falou que nem pavimentada era a rua Guilherme Enzio, né? Isso. Falar em Guilherme Enzio, a senhora chegou a conhecer lá a Frigor, ouviu falar daquela empresa? Eu fui muitas vezes de pequenininha até a Frigor fazer compras. Aquilo era uma potência enorme. E depois que o seu Guilherme faleceu, os filhos não souberam conduzir adiante, tanto que veio a falência. Pois é, a Frigor empregou muita gente lá. Muita gente, mas muito mesmo. O que eles produziam? Laticínios, né? Eles tinham vacas para produzir o próprio leite também, né? E dali então o queijo, muita linguiça, né? E tinha um mercado deles dentro do mercado tinha tecidos, tinha de tudo, né? Parecia assim uma 1001, só que com mais variedades ainda. Conseguiu pegar a reta final da empresa, então a senhora lembra bem? Lembro bem, desde os meus 6, 7 anos eu lembro muito bem. Alguém da família trabalhou lá, não? Sim, meus tios trabalharam lá, minha mãe também, né? Por parte de mãe, por parte de pai também, eles trabalharam lá. E o teu tempo de menina moça, como é que era? Olha, era sempre estudando música, vários instrumentos, acordeão, gaita de boca, violão, flauta, e também na parte do esporte. Eu participei há alguns anos da Fundação Municipal de Esportes, na parte de atletismo, e sempre competindo pela Anita Garibaldi. Nos Jogos da Primavera, por exemplo? Também, e nos Jogos Abertos também, depois. Chegasse a participar dos Jogos Abertos? Participei. Era uma participante ou uma atleta de medalhas? Não, eu ganhei algumas medalhas, né? Inclusive até pela escola no xadrez também. Que legal. Isso. Né? E aquele tempo assim de 15 para 20 anos, qual era a diversão das meninas, dos meninos? Tinha aquela famosa discoteca, né? Então, com músicas assim bem de...
os Beatles, né, Jimmy Cliff, sabe? Né, eram esses tipos de música, assim, que... Era aquela domingueira? Também tinha, né, com alguma banda alemã, daí... Então, a diversão era essa, mas mais era as discotecas no sábado à noite. E tinhas a liberdade para sair assim ou tinha o controle do pai e da mãe? Nossa, tinha muito controle dos pais, muito. Era bem diferente dos dias de hoje. Mas eles deixavam, mas sempre tinha que ter alguém acompanhando uma pessoa. Alguém vigiando, né? Isso. Poxa, mas era uma coisa assim mais entre amigos, vizinhos, não era tão, né? Fosse hoje tinha que se preocupar mesmo, né? Mas mesmo assim, né, quando era filha mulher, mesmo assim sempre tinha que ter, né, alguém mais velho acompanhando ou levando até o local e depois buscando também. Uma segurança, né? Sim. Bia, vamos fazer um breve intervalo, depois a gente retoma a conversa, pode ser? Pode ser. Bia Passo, a minha entrevistada hoje no programa Nossa Gente, que faz um breve intervalo e logo logo estaremos de volta. Até já! Ele tinha um sorriso irônico. O rosto era meio redondo. Dos olhos eu lembro bem. Ele tem um olhar forte. Nós vamos buscar esse elemento. É esse cara. Você tem certeza? Identificar os criminosos da internet não é simples. Acesse www.denuncie.org.br e saiba como se proteger. Na sequência do programa Nossa Gente, minha entrevistada hoje é a professora maestrina Bia Passo. Bia é o apelido que te deram, né? Isso. Qual é o teu nome? É Beatriz Veriana Pazot. E Beatriz, então, é desde menina? A Bia? Isso, desde os 7 anos, quando entrei na escola. Lógico. Aí ficou e é até hoje. As crianças, todo mundo me conhece por Bia Pazot. Beatriz é um nome bonito, não é tão grande, aí abreviaram ainda mais. Mas assim era melhor também para as crianças, né, pronunciarem, então ficou Bia. Pois é, depois do tempo de escola lá no Anita Garibaldi, Sim. Aí qual foi o teu próximo passo? Aí eu fui estudar no ensino médio no Colégio Pedro II. Aqui no centro? No centro, vinha todo dia com ônibus, e tinha pouco ônibus naquele tempo, né? E dali então eu continuei com o professor Rubens Brown, né? Que todo mundo também conhece. Já esteve aqui comigo no programa Nossa Gente. É verdade. Aprendi muito com ele na parte musical, então na fanfarra do Colégio Pedro II. E ele é um apaixonado pela fanfarra, né? Sim, e ele transmitiu isso também a mim. Então eu estou mais de 30 anos ao lado dele, ele está conosco até hoje trabalhando nessa área e ele me fez gostar muito também. E o professor anterior ao Rubens, que também esteve aqui no programa, dá nome à fanfarra do Pedro II, né? Isto. O João... Wilson Alves Pessoa. Wilson Alves Pessoa. É um grande incentivador também, por isso que colocamos, né? Ele era professor de educação física, agora está aposentado, mas grande incentivador da música. Bom, que a senhora gostava da música, a gente percebeu no seu relato aqui desde menina, né? Agora, essa sua identificação com a fanfarra nasceu ali no Pedro II? Ou não? Isso, porque antes eu não tinha conhecimento desse tipo de conjunto musical, de corporação. Então, quando o Sr. Rubens passou nas salas, eu pensei, vamos ver o que é, vamos conhecer. Já que eu gostava tanto de música, e realmente, olha, achei muito bacana a proposta e é muito legal para as crianças estar numa banda, numa fanfarra escolar. A senhora cursou artes aqui na FURB, né? Isso, licenciatura em música. Ah, música. Isso, música. Música. Gostava de arte, mas acabou fazendo música. Isso aí, porque tem artes visuais, o teatro, mas como eu era da música, então continuei fazendo licenciatura em música. E como é que nasce a fanfarra da Escola Básica Municipal Anita Garibaldi? Veio o nosso maestro
e fundador do projeto no município de bandas e fanfarras, e ele me convidou para ser uma das fundadoras também, junto com mais 3 pessoas, 3 professores, e eu aceitei. E no começo, em 1990, ele colocou para nós, nós vamos colocar nas escolas, né? A gente primeiro achou uma coisa meio doida, botar em várias escolas uma fanfarra no município, será que ia dar certo? Aí começamos a planejar e em 93, então começaria em 3 escolas, Albert Stein, Machado de Assis e Almirante Tamandaré. E a Anita Garibaldi não estava no meio. Não estava no projeto? Não estava. Aí eu disse, não, a minha escola, onde eu sempre estudei, onde eu continuo ajudando na parte cultural, eu sempre ia lá todo ano, teria que estar. Então ele aceitou, chegamos lá, falamos com o diretor, que era o seu Ivo Billard, hoje ele trabalha junto à educação aqui também, e ele aceitou. Me conhecendo desde pequena, ele disse, não, com a Bia à frente vai dar certo. E a senhora já foi com a bagagem do tempo de escola do Pedro II, né? Justamente. E ele sabia disso. E foi difícil montar a fanfarra? Não, eu tive muito apoio da direção, que era o mais importante, e logo marcamos uma reunião com a APP para adquirir alguns instrumentos e explicar o projeto. Fomos muito bem aceitos pela comunidade, pela APP, e logo em 5 de maio de 1993, um mês depois da reunião, a fanfarra já começava os seus primeiros ensaios. Pois é, e já vai completar 20 anos daqui a pouco. Ano que vem, 20 anos. Poxa, e parece que foi ontem, né? E parece que foi ontem. Nossa, eu tenho alunos que eu já estou dando aula para os filhos, que já estão casados, e agora já estou dando aula para os filhos deles. E o Festival Internacional de Teatro de Blumenau? Uma outra parte da minha história, na cultura de Blumenau. Ele foi em 1987, eu trabalhando já no Teatro Carlos Gomes, na equipe Vira-Lata, né, que é teatro infantil, uma equipe de teatro infantil. Não era do saudoso Carlos Jardim? Isto mesmo. Né, e cuidando sempre também da parte musical das peças de teatro infantil, o professor Faleiro, que ele sempre tinha chegado da França, disse, olha, nós vamos montar um festival universitário no Brasil. Então, eu gostaria da sua ajuda também, pelo tempo que você tem aqui com o seu Carlos Jardim. E daí a gente foi estudando e em julho, então, fizemos o primeiro Festival Universitário de Teatro de Blumenau. Que bacana, é o da FUR, também dá 25 anos? 25 anos ele estará completando agora em julho e eu estou lá ainda colaborando e organizando desde o primeiro. E é famoso, né? Muito famoso. Todas as universidades querem ser classificadas para poderem estar presente aqui, né? Porque conosco. é uma forma de interagir, de fazer um intercâmbio de cultura também, né? E a partir do 20º ele se tornou internacional. Aí nós chamamos também a participar grupos do Chile, Uruguai, Peru, Colômbia, inclusive Portugal. Primeiro era só do Mercosul, mas aí a gente resolveu convidar Portugal também. E quando acontece o festival, a gente vê eventos, inclusive, de rua, né? Sim, acontece muito dos espetáculos na rua. Né? A cidade toda se movimenta, né? São 10 dias assim, de bastante... como se diz, se respira teatro durante aqueles 10 dias, né? É uma coisa interessante porque sai da universidade, do próprio teatro e vai ao encontro da população. Né? Isso, da comunidade. E é uma loucura, porque todas as noites os ingressos são esgotados, né? E o povo aceitou muito bem. Professora Bia, e a escola de balé lá do Teatro Carlos Gomes também contou com a sua preciosa contribuição, né? Isso, eu fiquei lá fazendo a sonoplastia dos espetáculos, que eram espetáculos enormes e continuam sendo muito bons, e durante 20 anos. Então, toda a sonoplastia, já fiz muitas vezes a sonoplastia doente, mas com muita febre, gripe, já aconteceu vários fatos assim,
mas sempre estive lá, já fez... Quando a gente fez La Fille Margardée, um balé muito conceituado, nós recebemos a visita da Ana Botafogo e o par dela. Ela dançou aqui com nossos bailarinos e foram 3 noites maravilhosas. Pois é, seja na fanfarra, na música, no teatro, e aí com a presença de pessoas adultas, mas a senhora também tem uma queda pela arte e envolvendo crianças, né? Isso. E no ano de 2005, eu cheguei com a proposta para a Secretaria de Educação de fazer um projeto de musicalização para crianças de 0 a 5 anos. Que eu sempre queria fazer algo a mais pelas crianças, principalmente das periferias, nos centros de educação infantil. Então, a secretária daquela época, ela aceitou o meu projeto e daí eu resolvi ir para a Alemanha, porque lá existe há muito tempo. A parte musical na Alemanha é muito rica há muito tempo. E fui para lá para conhecer mais de perto o que eu poderia trazer daquilo lá para Blumenau. E descobriu novas culturas? Foi possível incrementar isso? Foi. Eu só mudei algumas coisinhas que tive que mudar, de parte de instrumental, mas deu, olha, para colocar assim de uma maneira muito parecida. E o projeto continua até hoje? Continua 7 anos, estamos na metade dos 70 CIs, estamos em 35 e eu coordeno 12 professores. Pois é, a senhora, claro que esse tempo aí, seja no Festival Internacional de Teatro envolvendo a FURB, seja com a fanfarra do Anita Garibaldi, a própria Escola de Balé do Teatro Carlos Gomes e outras atividades, isso acontece paralelamente uma à outra, né? E isso, termina uma coisa, começa outra, então é bem, para mim o ano assim é bem movimentado, inclusive eu sempre ajudei desde a primeira Oktoberfest nos desfiles, me lembro muito bem quando eu também fui com o seu Rubens Braun, seu Letzow, uma figura lendária na Oktoberfest. Fomos ao 25 de julho assistir um vídeo do desfile da Alemanha para ver o que a gente podia pegar daquilo, absorver daquilo para colocar nos nossos desfiles de Blumenau. E daí os desfiles foram cada vez ficando maiores. O primeiro foi na primeira edição, lógico, Isso. Né? Foi em 1986. Um pouco antes, né? Não foi em 85 a primeira festa? Não, 86. O primeiro da senhora? Isso. O primeiro desfile da senhora? Isso. Porque a festa começou um pouco antes. Um pouco antes. Depois devido às enchentes muito feias de 83, 84. Né? Pois é, e como é que foi aquele primeiro desfile? Olha, a gente não pensou que ia ser tão bacana, tão legal, já com tanta gente, né? E todo mundo desfilando por amor mesmo, a tradição. E por falar em amor, em dedicação, é possível assistir a senhora, as suas crianças, as suas equipes em cada edição da Oktoberfest, né? Isso contagia? Qual é o sentimento disso tudo? Sim, eu procuro colocar nas minhas crianças, né, aquele sentimento de preservar a cultura, né? E eles realmente pegaram isso de mim, sabe? Eu até me emociono um pouco, mas é muito bacana ver como eles realmente adquiriram, né, aquilo que eu passei para eles. Eles assimilam bem a ideia. Assimilaram muito bem o que eu quis passar sempre, né? Mas vai ver que aquilo que a senhora aprendeu lá, por exemplo, com o Rubens Braun, aquele carinho, aquela dedicação, daqui a pouco está servindo para ensinar a cada uma dessas crianças aí, para dar continuidade, né, à arte e à cultura. Inclusive, esse ano eu estou um pouco afastada da fanfarra da Anita Garibaldi e já deixei lá um pupilo que está do meu lado desde os 7 anos de idade, o professor Marquinhos, também está se formando em licenciatura em música e com tranquilidade, deixei ele lá, você vai levar, né, a fanfarra este ano, e ele já é músico profissional também, então eu estou muito tranquila. Eu vejo que já está em boas mãos e colhendo frutos daquilo que eu plantei. Bia, eu fico muito agradecido
por você ter aceito o nosso convite e contar um pouquinho da tua história, que é uma história de arte, de cultura, e cultura a gente precisa resgatar para manter viva a história do povo, né? Olha, eu que agradeço, porque para mim Blumenau e sua cultura é muito importante, né? E principalmente levar isso para as crianças. Muito obrigada. Bia Passo, professora, maestrina, foi a nossa entrevistada aqui no programa Nossa Gente. Eu te convido agora para você seguir acompanhando a programação da TVL. E no próximo programa, outra entrevistada estará aqui também contando a sua história. A todos, um grande abraço.